Paz seja com todos. Quantos aqui têm sede daquilo que Deus pode fazer? A melhor coisa, queridos, não é para pregar para uma igreja que não tem fome e não tem sede. Mas quando nós encontramos um povo que tem fome e sede, o nosso Deus é pão e água. Abra a tua Bíblia comigo. João capítulo 4. Eu acho tremendo, irmãos, quando Deus contribui, Ele coopera com tudo que vai acontecer. O irmão, quando abriu o culto aqui, ele falou assim: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Não retira. O louvor que os irmãos fizeram agora aqui, ele dizia assim: eu vou orar e o céu vai se abrir. Deixa eu te dizer uma coisa antes de eu começar a pregar, querido. Eu não sei se hoje a gente vai subir ou se o céu desce. Agora uma coisa é certa: você vai abraçar o papai nessa noite. João capítulo 4, versículo 48. Você achou, querido? Amém? Diz assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais, milagres, não vão crer. Diz assim a tua Bíblia. Jesus falou assim: ó, se eles não ver sinais, se eles não ver milagres, eles não vão acreditar. Fecha a tua Bíblia um pouquinho. Se você puder pegar na mão do seu irmão, feche os corredores. Feche os teus olhos e peça com as tuas palavras para que o Espírito Santo nesta noite ele não te visite, mas que ele pegue a chave da casa e more do lado de dentro. Espírito Santo, os teus filhos estão aqui, Senhor, porque tem sede e fome da tua presença, tem sede e fome da tua palavra. E o Senhor conhece o meu coração, sabe que eu não sou nada sem a tua presença. O Senhor não depende de mim para nada. O Senhor pode começar a curar, a batizar com o teu Espírito agora. Antes mesmo que nós venhamos abrir a nossa boca, o Senhor já pode começar a fazer maravilhas no nosso meio. Eu quero clamar a Ti agora, Espírito Santo, que aonde estiver um coração com sede, aonde estiver um coração que tem fome, o Senhor comece a alimentar eles agora. O Senhor comece a acalmar a sede deles agora. O Senhor comece a encher o coração dos Teus filhos com a Tua presença agora. Eu peço, Espírito Santo, como diz a Tua palavra, que o Senhor coopere comigo nesta noite, que o Senhor me ajude a pregar neste lugar e que o Senhor faça aquilo que o Senhor falou para mim no sábado de manhã aqui neste lugar. Que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor me disse que faria no sábado pela manhã neste lugar. Espírito Santo, o Senhor falou muito forte comigo nessa tarde, que o Senhor faria coisas grandes para que nós pudéssemos ver o seu agir. Então fique à vontade no meio do teu povo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, querido. Você pode sentar? Deixa eu te falar uma coisa, você não está impedido de glorificar o nome do Senhor. Você não está impedido de adorar o nome dEle. Quantos aqui tem promessas de Deus na sua vida? Levante sua mão, quero te ver. Você tem promessa? Diga assim para você mesmo: a palavra hoje é para mim. A Bíblia diz, queridos, que a primeira promessa bíblica, a primeira, Deus não permitiu um homem liberar. Foi Ele próprio que liberou para o nosso inimigo. Haja vista que Deus não tem inimigo à altura. Deus não tem inimigos, irmão. Quem tem inimigos somos nós. O diabo é nosso inimigo. O diabo não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo à altura.
Ele é criatura. Deus criou. Então ele tem o poder sobre aquilo que ele cria. Gênesis 3,15 vai dizer assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a semente da mulher, e essa lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Olha para o seu irmão e diga assim: o meu Deus tem a cabeça do inimigo esmagada embaixo dos seus pés. E por que é que nós temos tanto medo quando o inimigo diz assim: eu vou de encontro à tua vida, eu vou aprontar uma para ti? Querido, você precisa entender algo. Quando Deus está na nossa vida, o inimigo pode até tentar bagunçar algumas áreas, porém, o agir do Espírito nunca vai permitir a gente ter algo mais pesado do que a gente possa carregar. E muitas vezes Deus nos dá uma apertadinha por um motivo simples: eu quero ouvir a tua oração, filho. Eu quero me relacionar contigo. Eu preciso ter relacionamento de pai e filho contigo. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. Deus sabe as nossas palavras antes que elas saiam da nossa boca. Por que Ele precisa conversar? Se Ele já sabe. Ele quer apenas nos ouvir falar. Ele quer ter relacionamento de pai e filho. Quando Deus faz essa promessa, queridos, para o império das trevas, Ele estava dizendo o seguinte: ninguém toca naquilo que é meu. Ninguém põe a mão naquilo que é meu. Você já teve um cisco no olho alguma vez? Já caiu um cisco no seu olho? Ele lhe incomoda? A Bíblia diz que nós, eu e vocês, somos como a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca sem incomodar Ele. Ninguém. Só que a promessa acontece, irmãos, e milhares de anos depois. O diabo ainda está trabalhando confortável na terra. E os profetas dizendo: vai nascer um. Vai vir um. Mas ainda não veio, e o diabo brincando com todo mundo, levando as coisas na brincadeira, achando que a promessa talvez não iria acontecer. Mas de repente, queridos, Deus olha para a terra, dá uma passeada com os olhos, imagino eu, e Ele manda um recado para um sacerdote dentro de um templo, quando ele estava adorando ao Senhor. Zacarias está adorando no dia dele, na ordem dele, queimando incenso ao Senhor. De repente um anjo chega e fala assim: Zacarias, em outras palavras, vem cá, velhinho, que eu quero conversar contigo. O velhinho estava ali desanimado, queridos, mas cumprindo a função dele, porque ele não tinha filho. A esposa dele era velhinha. A Bíblia diz que o anjo chega e diz assim: da tua esposa, ela vai gerar um menino. O nome dele vai ser João. E para falar para ti, porque tu está meio duvidoso aqui, que tu não vai, né? Talvez não entendeu. Tu não vai mais conseguir falar até o dia que o menino nasce. Tu vai ficar mudo, não surdo. E o anjo já diz assim, ó: e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aprenda uma coisa aqui, querido: para Deus te batizar com o Espírito Santo não tem idade. Para Deus te encher até a tampa não tem idade. Não precisa ser novinho, não precisa ser muito velho, não precisa ser jovem nem meia idade, não. Ele pega quem Ele quer, na hora que Ele quer, e você hoje é o alvo do agir do Espírito. A Bíblia diz que a esposa de Zacarias fica grávida, Isabel fica grávida, 6 meses antes de Maria ouvir o mesmo anjo vir trazer uma mensagem para ela. E um dia uma jovem, que já ia casar com um homem meio velho, recebe um anjo, eu imagino, dentro de casa. Imagina você que é jovem, menina, e você que já foi jovem também. Você está conversando com alguém para casar, conversando. Você não está casada, você não tem relacionamento de casado, você está conversando. De repente, imagina se fosse um quarto, uma luz muito forte brilha naquele lugar, e uma voz chega e diz assim: Maria, eu trago uma mensagem para ti.
E a pergunta é, qual é? O meu noivo vem me buscar hoje, será? Tu vai ficar grávida. E ela faz a pergunta que toda jovem faria: eu não tenho relacionamento com meu noivo. E o anjo fala assim: mas o que vai ser gerado dentro de ti não é teu. O que vai ser gerado dentro de ti é direto do Pai. Ele vai colocar dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa como boca de Deus aqui. Deus vai colocar algo dentro de você hoje. E você não vai ter como dizer não. Ela fala assim: seja feito segundo a tua vontade. Mas o meu Deus, Ele não é Deus de confusão. Imagina você namorando e a sua namorada fica grávida sem você tocar nela. Como explica isso? Nunca tinha acontecido na face da terra tal coisa. O marido, o futuro esposo tentou deixar, mas como Deus não faz confusão, Ele já manda o mesmo anjo e fala assim: recebe ela, porque o que ela está gerando não é dela. O que ela está gerando vem do Pai, direto. Ele vai ser aquele que vai transformar. Ele vai ser o filho da promessa de Gênesis 3:15. Vai nascer da semente da mulher. Vai ser só dela. Vai estar dentro dela. E vai ser gerado por mim. Recebe ela e cuida dele como teu filho. E olha que negócio interessante, irmãos. 2 mensagens. 2 ultrassom morfológicos sem que existisse o ultrassom. Vai ficar grávida, é menino, e o nome do primeiro é João. Vai ficar grávida de um menino e o nome dele vai ser Jesus e Yeshua na língua deles. Já vai saber quem era. O primeiro vai anunciar o segundo. O primeiro já vai ser cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Olha aqui para mim, para você anunciar o segundo, você tem que ser cheio primeiro. Para nós poder anunciar o nome de Jesus lá fora, nós temos que estar cheios primeiro, porque senão nós teremos mensagens vazias. É assim que Deus age. A Bíblia diz que Maria vai visitar Isabel, sua prima, grávida. E quando ela chega lá, ela cumprimenta Isabel. E a Bíblia diz que dentro de Isabel, o menino se balança. Ele se mexe para cumprir o que Deus tinha dito para Zacarias. Já vai ser cheio desde o ventre da mãe. Quando Maria, portadora do Espírito que estava dentro dela para gerar Jesus, abre a boca para falar com a prima, o filho dentro dela se move. Olha aqui para mim, Deus vai começar a mover coisas na sua vida que estavam paradas. Deus ainda faz coisas que a gente não consegue entender, a mente humana não alcança. O menino nasce, queridos, e eu quero abreviar um pouco aqui. Você conhece a história de Jesus? Nasce e já nasce com sentença de morte. Dão um jeito de matar ele. Aí Deus pega e vai tirando ele do lugar. Tira daqui, leva para lá. Fica tanto tempo aqui, volta para cá de novo. E vai andando e vai escondendo Jesus. Vai escondendo. Até que um dia o primo dele está dentro de uma lagoa batizando pessoas. E ele diz assim: eu batizo vocês para arrependimento de pecados. Mas está vindo um aí que é mais poderoso que eu. E eu não sou digno nem de desatar o cadastro do tênis. Eu não sou digno de desatar a correia das sandálias dele. Mas ele está vindo aí. Jesus vem, e quando chega, João não precisava ser batizado, porque o batismo para arrependimento de pecados, Jesus não tinha pecados. Mas ele veio para cumprir tudo aquilo que ele veio para ensinar para nós. Ele diz para João: me batiza, eu preciso. Quando João coloca Jesus na água e tira ele para fora, a Bíblia diz que o céu se abre. E uma voz do céu se ouve: esse aí é o meu filho amado. E nele eu tenho grande alegria. Ele é o meu filho. Foi eu que gerei. Ele é o filho da promessa de Gênesis 3:15. Esse homem agora começa a andar, queridos. E aonde ele passa, coisas grandes começam a acontecer. Você imagina se Jesus entrasse agora aqui pessoalmente, pudesse olhar nos seus olhos e falar assim para você, olhando no seu olho: filho, o que é que tu quer que eu faça para ti? O que você ia dizer, querido? O que é que você quer que eu faça para você hoje?
Essa pergunta aconteceu várias vezes na Bíblia, irmão. Um falou assim: Senhor, eu quero ver. Simplesmente ele falou assim: veja. Olha a simplicidade que Deus faz as coisas. Jesus veio do céu para trazer o reino dele para a terra, para mostrar para nós como o céu se move. A oração do Pai Nosso nos ensina: venha a nós o teu reino, e seja feita em nós a tua vontade, aqui na terra, da mesma forma que ela acontece no céu. Por quê? Porque no céu não há impedimento. No céu não há alguém dizendo: eu acho que não vai dar. No céu o que Deus manda acontecer, acontece. E como nós fizemos parte do céu na terra, irmãos, o que Deus ordenar na sua vida hoje vai começar a acontecer. Jesus começa a andar e fazer coisas fantásticas. Deixa eu citar algumas para vocês aqui. Você imagina um homem que não consegue falar? Ele não fala. E você sabe que toda pessoa que não fala, dificilmente ela consegue ouvir. Tem as duas coisas juntos. Jesus chega para esse homem e fala assim: vem cá, filho, chega aqui pertinho. Ele, sem falar, talvez até sem entender o que ele estava dizendo, fez assim, e ele veio. Jesus manda ele abrir a boca. Jesus cospe na língua do homem. Se fosse hoje extremamente nojento, olha aqui para mim, querido. Jesus cuspiu na boca dele, ele começou a falar e ouvir na mesma hora. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive aqui. Há uns anos atrás, a gente estava com um grupo de jovens em um determinado lugar, e veio uma menina, surda muda, não ouvia e não falava. E na minha mente eu pensei: Senhor, cura essa menina para eu ver. Na minha mente eu imaginava que naquele dia aquela menina ia ser curada. E Deus fez algo surpreendente e eu não entendi na hora. O culto foi um mover diferente, foi algo sobrenatural naquele dia. Aquela menina pulava, ela gritava assim, ela tentava emitir sons, aquela agonia, e nada saía. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo com ela? E nós não conseguíamos se comunicar com ela para saber o que estava acontecendo. Eu confesso, mas eu fiquei preocupado, eu fiquei agoniado. O que será que está acontecendo dentro dela? Ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, ela começou a falar com a mãe dela em línguas de sinais. E por incrível que pareça, a mãe dela mandou um áudio para nós de 36 minutos. E ela falou tudo o que eu preguei, sem ter ouvido uma palavra. Sabe o que eu aprendo aqui? O Espírito Santo traduzia no idioma que ela conseguia entender. Entrou na mente dela e começou a explicar para ela. O que ele está falando é isso aqui, ó. E ela disse que aquele culto foi fantástico para ela, que ela queria aquilo de novo. Aí nós lemos em João: se eles não verem, eles não vão acreditar. Se eles não verem, eles não vão poder testemunhar. Não tem como. Irmão, faz quanto tempo que você que está aqui, que já é mais velhinho assim na igreja, não vê um milagre assim, milagre de verdade? Quanto tempo faz? Mais que um ano? Mais que 2? Eu vou adiantar a cena aqui. Quantas pessoas não vê uma operação de maravilhas há mais que 5 anos? Faz assim, eu quero te ver. Quem aqui já viu Deus se manifestar de uma forma clara, de fazer milagres na frente dos teus olhos? Faz assim, eu quero te ver. Pouquíssimas pessoas. Como que a gente, nunca tendo visto, vai testemunhar de algo que não viu, irmãos? Você não fica preocupado com isso? Não dá vontade assim de pegar e sumir e chorar? Senhor, o que aconteceu? O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será por eternidade. Por que não está acontecendo mais? Por quê? Eu já vi situações, irmãos, e eu vou contar para você poder entender. De uma pessoa lá em Chapecó, isso me marcou a minha história. Ele tinha a perna aqui, ó, para cima do joelho, e a barra da calça era dobrada para trás, amarrada, costurada aqui no bolso da calça. Nós estávamos num culto que devia ter umas 800 pessoas lá naquele lugar. De repente o pastor estava pregando, deu um parão nele, deu um estalo, ele falou assim: hoje Deus vai operar maravilhas no nosso meio, para que todos saibam quem Ele é. E ele falou bem com essas palavras: tem uma pessoa aqui
que há mais de 30 anos compra o par de sapatos e só usa do pé esquerdo. Você tem vários sapatos do pé direito guardados na sua casa, novos, porque você nunca usou, porque você não tem a perna. Se essas pessoas estiverem por aqui, alguém ajuda ela, porque o Espírito Santo me mostra que ela está com a calça costurada no bolso. O homem estava 3 fileiras de cadeira do meu lado. Uma senhora que estava atrás pegou e rasgou, arrancou aquela costura da calça, a calça desceu. Na maior naturalidade do mundo, irmãos, ele falou assim: Espírito Santo, meu amigo, assim bem tranquilo, eu preciso que o Senhor faça uma intervenção na perna desse homem agora. E eu disse: que perna? Porque eu estava olhando, ele não tinha perna. Sabe quando a gente vai vestir a calça, que a gente vai enfiando o pé assim, e a perna vai passando por dentro da calça, até sair o pé lá embaixo? Começou a crescer uma perna por dentro da calça daquele homem, saiu um pé certinho, do mesmo tamanho, na mesma altura, ele ficou perfeito. E o homem falou assim: deixa essas muletas aí, vai para sua casa hoje andando. Ah, irmão, se você não conseguir entender que Deus ainda faz milagre, aí eu ficaria com vergonha. Não tem como você dizer assim, ó, isso não existe. Existe. Eu saí de um tempo, irmãos, onde milagres eram comuns, e isso me dói de não ver acontecer nos dias de hoje. Me dói. Ginásio de esporte do Guatá, o irmão conhece. Eu tive num culto lá uns 20 anos atrás. Uma senhora, pesava, eu acho, uns 170 quilos. Ela era enorme. De saia de elástico. Aquela roupa grandona, ela não conseguia vestir outra coisa. O pastor chamou ela e falou assim: irmã, tem uma senhora aqui que foi no médico, e o médico falou que a senhora tem que perder em torno de 70 a 80 quilos de peso, senão a senhora vai morrer. Não existia manjaro, irmãos. Manjaro vinha do céu, direto. O homem chamou aquela senhora, e ela foi, e eu estava bem na frente, Deus me dá uns privilégios legais assim. Ela bem na frente. E ele falou assim: eu preciso de uma outra senhora rápido, mas tem que ser rápido. Levantou uma mulher do lado assim e falou assim: o que eu posso fazer para o senhor, pastor? Segura a saia dessa irmã, porque se a senhora não segurar, ela vai ficar com vergonha. Ela segurou a saia da mulher assim, saia de elástico, ela pegou assim e segurou. Naquela mesma naturalidade ele falou assim: Espírito Santo, meu amigo. Ela foi no médico, e ela precisa de 80 quilos, quase a menos do seu peso. Eu não sei quantos quilos ela precisa, mas o senhor sabe. Proporção, altura e peso. Faz para ela exatamente o que ela teria que ter. Irmão, você sabe, você já viu um balão murchando? Aquela mulher encolheu. E ele falou assim, ó: vai para a sua casa, amanhã eu vou pregar aqui. Se sobrou alguma pele murcha no seu corpo, se a senhora ficou com alguma ruga, com alguma estria, com alguma coisa que ficou fora do normal, a senhora me chama de mentiroso amanhã. E a mulher sai assim para ir para casa, ó. Irmão, Deus ainda faz. Eu não sei o que nós estamos vivendo nos últimos tempos, que a gente não acredita mais. A gente acostumou a ter um rito. A gente vem na igreja, escuta uma palavra, 90% das vezes ela não muda em nada na nossa vida, e a gente vai embora e fala assim: eu sou de Jesus. Uau! Irmão, lá vai o tapa na cara gospel. Repensa os teus conceitos. Repensa se nós realmente estamos vivendo um cristianismo real, ou a gente está vindo cumprir tabela e esquentar banco. Repensa se o Espírito Santo já não te deixou há um tempo atrás. Não retira de mim o teu Espírito, Senhor. Tira tudo de mim, mas a tua presença não. Pode arranca tudo que eu tenho. A tua presença não, Jesus. Jesus passa esse processo ensinando e mostrando o que ele ia fazer. Irmãos, olha aqui para mim, para você poder entender o princípio de Gênesis. Só que agora, os homens que viram os milagres, as pessoas que experimentaram o agir do Espírito Santo, resolvem entregar Jesus para ser assassinado. Você já imaginou a festa do diabo? Olha aqui para mim, querido. Você já imaginou a reunião espiritual? Diabo com seus demônios falando assim: tentou contra nós, né? Se fosse hoje, se lascou.
Perdeu o playboy. Jesus suando sangue. De repente ele diz assim, ó: Pai, se for possível, passa de mim. Mas se não for, cumpra em mim a tua vontade. Jesus se entrega, irmãos, olha aqui para mim para você poder entender. E quando Jesus se entrega, a estratégia de guerra até hoje ainda é a mesma: mata o cabeça, e as ovelhas se dispersam. A Bíblia diz: feriu o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Elas vão se espalhar. O pastor estava morto agora. Imagina a festa no inferno. Você consegue imaginar? Culto de ação e desgraça. Matamos ele. A Bíblia diz que a chave da morte e do inferno estavam nas mãos do príncipe das trevas. Quantos aqui já ficaram num lugar escuro, no quarto, às vezes dormindo, e de repente alguém vem e acende a luz? Você já passou por isso alguma vez? Alguém chega a acender a luz? Como é que ficam os seus olhos? Ele não faz assim, ó, dá aquele negócio no olho, daquela agonia? Imagina, o príncipe do céu entrega a vida, ele fala assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entregou, expirou, o corpo dele parou, mas o espírito continuou trabalhando. A Bíblia diz que ele vai no mais profundo abismo onde havia reunião e fala assim: Satanás, tu tinha uma chave, tu tinha uma cédula, um documento, que eles eram teus, entrega o documento para mim. Entrega para mim, baixa a cabeça, olha a cena, baixa a cabeça, e cumprindo-se Gênesis 3,15, a cabeça já foi esmagada. Pastor, o que eu tenho isso a ver comigo? Lucas 10,19, eu dei autoridade para vocês, para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando olhamos para os nossos pés, queridos, nós enxergamos às vezes um calo, a unha encravada, o joanete. Mas o nosso Deus enxerga uma promessa. Ele enxerga a promessa na sua vida. Imagina comigo aqui, aquilo que fez tudo, agora ele se entrega e some. Como é que fica a cabeça dos discípulos? Como é que eles começam a entender a vida? Como é que vai ficar agora? O nosso mestre foi, os milagres foram com ele. Lucas 24:49. Jesus fala assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Promessa. Ele dizendo: fiquem. Jerusalém quer dizer habitação da paz. Do que ele está falando? Fiquem em paz. Fiquem tranquilos, porque vai chegar o dia que eu vou fazer uma surpresa para vocês. Vai chegar o dia que eu vou dar um susto em vocês, e vocês vão perder até o rumo de ir embora. Pastor, não entendi. Você já viu alguém ser tirado do culto no colo para ir para casa falando em línguas estranhas? Você já viu? Teve essa oportunidade alguma vez na sua vida? Fala assim: eu quero te ver, me ajuda. Poucas pessoas. Irmão, olha aqui para mim. Nós estamos vivendo um cristianismo que nós não estamos vendo a ação de Deus. É estranho para mim. Estranho. Porque nós precisamos ser tomados pela grandeza de Deus. Nós precisamos ser impactados pela grandeza de Deus na nossa vida. Não tem como ser diferente. Passa o tempo, irmãos, olha aqui para mim. O maior problema que existe na face da terra é chamado espera. Você já esperou o resultado de um exame? Quanto mais você espera, mais angustiado você fica. Quanto mais você espera, mais angustiado você fica. Deixa eu te falar uma coisa: o exame pode dizer o que o médico quiser, mas a última palavra vem dele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O médico pode dizer assim: vai morrer, e Jesus dizer assim: vai, mas demora. Vai nada, fica tranquilo.
O resultado pode dizer assim, ó, é incurável, é raro. Raro para a medicina. Raro para quem não sabe o que é. Agora, para um Deus que conhece todas as coisas, que criou o céu e a terra, uma palavra muda uma sentença. Uma palavra muda uma história. Nós precisamos viver tempos diferentes, irmãos. Por favor, pelo amor de Deus, entenda isso. Eu ouvi o testemunho de um senhor. Ele foi levar a esposa dele para o hospital, porque ela estava com o estômago completamente destruído. Não tinha mais o que fazer. Dores assim indescritíveis. Morfina não dava mais conta. Os médicos tiram o estômago da mulher para fora, colocam do lado dela, coberto com uma água, com um negócio, para o estômago não ressecar, para ir operando o estômago dela do lado de fora, para não ter que ficar abrindo ela todo dia. E um dia ela fala com Jesus e fala assim: Senhor, eu te servi a minha vida inteira. A minha vida inteira eu estive na tua presença e o Senhor me conhece. Agora eu estou aqui com o meu estômago do lado de fora. Todos os dias os médicos vêm aqui, mexem, cortam, dão ponto, e eu estou vendo, e fazem anestesia em mim para ver se para a dor, mas não passa. Aqueles remédios não funcionam mais em mim. O que eu faço, Senhor? O marido conta que ela caiu num sono, mas um sono fora do normal. E ele achou morreu. Só que ela ainda respirava. O marido passou por um cochilo, só eles dois do quarto. A mulher conta que de repente entrou alguém dentro do quarto e falou para ela assim: hoje, filha, o sofrimento acaba. Hoje o sofrimento termina na sua história. E ela falou: Senhor, mas como vai ser? O Senhor vai curar o meu estômago? E ele falou: não vou curar. Esse eu vou jogar fora. Eu vou colocar dentro de ti um estômago novo, 0 quilômetro. Irmão, escuta aqui. Chega de manhã, os médicos vão para fazer exame na mulher de novo. Aquele estômago do lado de fora, ele está desconectado, ele está cortado, solto em cima da cama. E o médico fala: morreu. Como cortaram isso aqui? E ela assim: não, Senhor, eu estou bem. Estou bem. Mas como está bem? Ela falou assim: um homem de branco, ontem à noite ele esteve aqui e falou para mim assim: vou colocar um novo. Pode fazer o exame. Eu sei quem esteve aqui. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem esteve aqui no meu quarto. Levam a mulher e fazem exames. Ela tinha um estômago do lado de fora e um estômago do lado de dentro. Ei, você ainda serve a alguém que tem todo o poder no céu e na terra. A resposta para Maria foi: haveria alguma coisa impossível para que eu não faça? Existe alguma coisa que eu não possa fazer? Não existe. A única coisa que Deus não pode fazer, irmãos, é andar contra a sua própria palavra. Então, quanto mais você aprende, mais pratica. Quanto mais aprende, mais deixa de transformar de dentro para fora. Olha aqui para mim. Jesus envia uma promessa. E Atos capítulo 1 vai dizer assim para os discípulos, depois que Jesus havia ressuscitado. Deixa eu te contar um negócio da ressurreição para você entender aqui. Jesus se entrega e volta. Quando volta, todo mundo achou que ele estava em espírito. Está entendendo? Mas ele não ressuscitou só em espírito, ele pegou o corpo dele de volta. Ele pegou o corpo. E tinha um monte de gente reunida igual aqui, ó. Jesus entra, mas não entra pela porta, ele entra pela parede. Não tinha como passar. Jesus entra e dá paz para os discípulos. O Pai seja com vocês, queridos. Mas, Senhor, és tu mesmo dizendo assim: e eu estou com fome ainda. Olha aqui para mim, irmão. O crente sai do culto pensando no quê? Eu estou com fome. Jesus entra pela parede e fala assim: eu estou com fome. Se apresenta uma vez, Tomé não estava. Eles com Tomé, ele esteve aqui. Eu só acredito se eu ver. João capítulo 4 e 48. Se eles não ver, eles não vão acreditar.
Jesus chega outro dia do mesmo jeito, atravessa a parede e fala assim: Tomé, vem cá. Vem aqui. Ai, Senhor, vem aqui, Tomé. Vem cá. Põe a mão nas minhas mãos, aqui nos buracos dos pregos. Bota a mão. Mas, Senhor, põe a mão, Tomé. Ele coloca a mão. Eu imagino Jesus levantando a túnica do lado aqui e fala assim: põe a mão onde entrou a lança aqui. Mas, Senhor, não precisa. Precisa. Foi o que tu falou que queria fazer. Se eu não botar as mãos no buraco que entrou a lança e nos pregos, eu não vou acreditar. Põe a mão agora. Escuta o que eu vou te falar. Teve conversas que você fez sem ser orando. Você conversou, às vezes falou com alguém e falou assim: eu só acredito vendo. Jesus vai te fazer ver e colocar as mãos ainda. E vai te dizer assim depois, ó: seja crente, Tomé. Não seja descrente, acredite que o que eu falei, eu cumpro. Aí tem uma promessa, vinda do Pai: ficar em Jerusalém. Atos capítulo 1, Jesus volta lá e fala assim: eu vou reiterar a promessa do Pai. Fiquem aqui, até que vocês sejam revestidos. O que é ser revestido? É botar uma roupa por cima da outra. Revestido é vestir-se por cima daquilo que eu já estou vestido. Para que isso? Por um motivo muito simples. Você sabia que a pessoa do Espírito Santo é o Jesus invisível que anda na terra? Jesus, para poder conversar com uma pessoa, ele tinha que se deslocar de um lugar para outro. Para conversar no ouvido do irmão lá atrás, ele teria que sair daqui, caminhar e chegar lá. Quando ele volta para casa, ele diz assim: Pai, eu preciso que o Senhor envie o Espírito que está em mim para eles. Manda para a terra. Por quê? Porque eu vou poder conversar com todos ao mesmo tempo. Você não vai ter a sua voz confundida. Aquilo que você falar, Deus vai ouvir. Detalhe, a Bíblia diz que Deus não está com os ouvidos tapados e nem com as suas mãos aleijadas, para que não possa te ouvir e estender as suas mãos para a sua necessidade. Ele está te ouvindo nos detalhes. Atos 2, vai dizer a palavra: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Olha o Deus de promessas se manifestando. E se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria o elemento surpresa. Você já viu filme de ação, querido? Quem já viu filme de ação? Faz assim que eu tiver. Levante sua mão aí. Já viu o filme? Já? Você já viu que o ator principal apanha o filme todo? Lá no final acontece uma reviravolta, uma pequena surpresa que muda a história. Já percebeu isso? Quem aqui já foi o ator do filme? Que vem apanhando. Está falando assim: eu não aguento mais apanhar, Jesus. Eu não estou suportando mais de tanto que eu estou apanhando. Parece que tudo que eu ponho as minhas mãos, em vez de ir para frente, engata ré. Parece que tudo que eu ponho as minhas mãos, que era para ser bênção, vira em problema. Parece que tudo que eu faço, em vez de fazer para dar certo, a coisa inverte. Existe um elemento surpresa preparado para a sua vida hoje. Pastor, o que é isso? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Sentados, diz a Bíblia. E de repente veio o som de um vento muito, muito forte. Você já passou por aquele vento que parece que vai arrancar o telhado da casa? Já? A gente sente o vento. Eles não sentiam o vento. Eles ouviam o som de um vento. Sabe por quê, querido? A palavra espírito em grego é pneuma. Quando você vai encher o pneu da sua bicicleta, do seu carro, da sua moto, encher a sua bola, você está executando pneuma, botando ar. O barulho foi de um forte vento. Quem aqui já fez churrasco ou teve fogão a lenha em casa? Fez churrasco? Teve fogão a lenha? Quem teve fogão a lenha? Fogão a lenha. Vamos lá. Quando o fogo está quase apagando,
quase apagando. No fogão a lenha a gente baixa a cabeça naquele buraquinho onde bota a lenha e faz assim, ó. De repente uma labareda de fogo começa a subir. Deixa eu te explicar uma coisa. Antes de Jesus partir para a eternidade, ele falou assim: Pai, eu vou soprar sobre eles o teu espírito. Ele fez. Ele sopra. Quando ele volta para casa, ele envia o seu espírito, pneuma, vento. Para quê, pastor? Para soprar a chama que ainda estava quase apagando do lado de dentro. E de repente começa a aparecer línguas como que de fogo em cima de cada um deles. Você já imaginou olhar para o irmão do lado e falar assim: cara, tem fogo na tua cabeça, e na tua também tem. Na tua também tem. Parecia um monte de vela humana andando com fogo na cabeça. Só que o detalhe era só um: eu vou enviar para vocês, e quando chegar vai mudar a história. Vocês vão ser transformados. Transformados como? Um Pedro medroso, que negou Jesus, na primeira mensagem, ganha 3.000 pessoas de uma vez só. O Espírito entrou, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Pastor, eu vou falar em que idioma? Não sei. Eu não sei. Uma coisa eu sei: você pode sair daqui hoje falando em outras línguas. Para quê? Para que a gente ora em línguas, irmãos? Para quê? A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito ora e a nossa mente fica infrutífera. O que é isso? Eu não sei o que eu estou falando, mas o meu espírito está falando assim: Pai, ele precisa disso, disso, disso e disso. É isso que precisa. Tem pessoas aqui que falaram assim, ó: Senhor, por que o Senhor não me leva de uma vez? Por que é que o Senhor não me leva embora? Está tão difícil, Jesus. Mas o Espírito Santo, nosso amigo, ele pega as nossas orações e leva diante do Pai e fala assim: Pai, até medo de morrer ela tem. Até medo de morrer ele tem. Sabe o que ele está dizendo? Tira eu desse problema aqui, Jesus. Me ajuda. Olha a interpretação das nossas orações. Nós não sabemos orar como convém. Quando você orar, peça ao Espírito Santo: me encha. Me encha ao ponto de eu conversar contigo no teu idioma. Me encha ao ponto de eu conversar contigo, Senhor, no teu idioma. Sabe por quê, querido? Quando você conversa no idioma do Pai, o Satanás não entende. A mensagem vai codificada. Chega lá nos ouvidos do Todo-Poderoso, ela se abre. E Jesus manda alguém descer para trazer resposta para você. Se você pegar o livro de Daniel, é fantástico. A Bíblia diz que ele foi jogado na cova com um monte de leões. Só que a oração dele já foi ouvida no primeiro dia. Primeiro. O homem passou por muitas situações diferentes, irmãos. E ele começa a fazer um propósito de adorar o Senhor com uma restrição alimentar. E nada acontecia. Não tinha resposta. De repente Deus olha e fala assim: enviei um anjo para te responder. Por que você voltou sem resposta? Olha aqui para mim. A Bíblia diz que no céu acima do nosso existe o lugar onde as potestades do céu elas se degladeiam, para que a resposta não chegue até nós. Não tinha jeito. O anjo vinha e batia naquele exército ao contrário e tinha que voltar. 21 dias ele fez isso. No 21º dia ele volta e Deus dá uma olhadinha: está fazendo o que aqui? Eu fui impedido de volta de descer lá. Eu imagino Deus olhando para o lado falando assim: Miguel, tem serviço para ti. Desce e leva a resposta para o meu filho. E diz para ele que desde o dia que ele se colocou na minha presença, eu tenho ouvido o que ele tem dito. Hoje é noite de resposta. Hoje é noite do elemento surpresa da parte de Deus tocar na sua história. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, querido. Eu preciso te perguntar. É uma necessidade minha. Quantos aqui já foram cheios? Não estou falando assim de receita do SUS,
Dá 5 gotas por dia, de 3 em 3 horas. Não. Cheio. Até sair por cima da presença do Espírito Santo. Levante sua mão, quero te ver. Pergunta de número 2. Quantos aqui faz tempo que não sentem mais um toque do Eterno na sua vida? Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Nós estamos vivendo de um passado. Nós estamos vivendo com saudade. E nós não podemos viver sendo saudosistas, vivendo de saudade. Sabe por quê, querido? A minha Bíblia diz, e a sua também, que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo, Ele é o morador do lado de dentro. E se Ele é o morador do lado de dentro, Ele tem que ter direito na casa. Ele tem que ter liberdade para fazer aquilo que Ele quiser. Nós estávamos orando sábado de manhã aqui. Frio, irmão. Eu estava ajoelhado lá atrás e o frio começou a subir pelas minhas pernas. Eu levantei. E eu vim por esse corredor aqui, eu vim orando em pé aqui. Quando eu cheguei aqui, onde está a senhora? O Espírito Santo me mostrou uma cena que eu jamais tinha visto na minha vida. Muita gente, mas muita gente sendo tomada pela glória dele de uma vez só. Muita gente sendo sacudida de uma vez só. Eu disse, Espírito Santo, o que é isso? Eu vi irmãos empurrando cadeiras para trás. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Vem chegando um tempo diferente para a sua história. Vem chegando um tempo de deixar de ser um espectador e ser um participante da glória. Chega. Chega de culto gelado. Chega. Quanto tempo faz que você não levanta a sua mão bem alta e grita glória a Deus? Então diga, vem Senhor, faz tua obra aqui no meio do teu povo. E escolhe o alvo, começa por mim. Faz quanto tempo, irmão? O diabo vem secando nós pela raiz. E nós não estamos percebendo que está acontecendo diferente. A gente vem apanhando e acostumou a apanhar. E está pensando assim, ó, é assim mesmo. É desse jeito aqui que vai ser, vírgula. Não vai não. Deus está levantando um povo. E você faz parte dele. Para ser incendiado. Para ser incendiado pela presença de Jesus.